questão das câmeras, desculpa, Japão. Ela é online? Isso que ela eu ia perguntar. Ou baixa lá depois o... Se o 5G ajuda muito. Então, aí tem um problema até de tecnologia, barra custo, barra estratégia, barra tudo, assim. Hoje não é online, né? A gente não foca nesse... E aí tem dois tipos, tem dois perfis de tecnologia. Tem o sistema de fadiga que ele vai apitar na hora, né? Então o cara cochilou, ele vai lá, apita e dá um alerta. Pro motorista lá. Isso, pro motorista. Isso está muito focado vamos dizer assim, na instantaneidade do processo. A gente tá focando no comportamento, né? Então tem até alguns casos assim, o motorista que pega um telefone, ele não pegou ali de bobeira, né? Ele pega todo dia. Então a gente está focado nesse tipo de comportamento. E aí tem um viés tecnológico também, né? Lembra lá que eu falei que a gente tinha um viés de custo? A gente conseguiu trazer um preço mais acessível. Para isso acontecer, eu preciso colocar um nível de processamento em cada caminhão muito alto, né? Então isso inviabilizaria, em termos financeiros, a contratação do ônibus. Então a gente preocupou com esse aspecto também. Então a gente optou por fazer isso de maneira randômica, amostral, para dar a mesma visão para o transportador a um custo mais acessível. E aí, até trazendo essa lógica do hábito, assim, existe uma questão de comportamento por trás disso. E aí tem um caso famoso que a gente sempre conta assim, nas conversas, que é de um acidente que teve com um transportador, até parceiro nosso. O motorista, a carreta tombou, né? Ninguém machucou, ninguém morreu. Eles foram fazer a avaliação do porquê, né? O que aconteceu. E aí perceberam que o motorista foi virar para pegar um biscoito, acabou perdendo a direção do caminhão e tombou. Aí, quando foram avaliar o histórico, todos os dias o motorista pegava o mesmo biscoito. Era um hábito dele, né? De iniciar a operação e pegar um biscoito. Então, o que a gente precisa garantir não é que o motorista não pegue o biscoito dentro da boleia. E aí, o sistemazinho de fadiga talvez vai conseguir pegar. Opa, pegou o biscoito e ele identifica. O que a gente precisa garantir é que ele não entre com essa mentalidade do biscoito dentro da cabine. Entendeu? É que ele encontre formas e a gente consiga educar para que ele entre com um alimento de mais fácil acesso, né, que ele não precisa virar para pegar. Um outro exemplo é o da garrafa de água. Aquelas garrafas de água de 5 litros, que é aquela tampinha rosqueada. Aquilo é um caos, né, para a direção. O cara pega aquela garrafa no banco do passageiro, abre, então olha o processo. Ele tira a mão do volante, abre, tá dirigindo aqui e vira. Quando ele vira, ele vai ficar aí 3 a 4 segundos com a garrafa tampando o sistema de visão dele, o campo de visão dele. Isso é um problema. Então, o que é o grande processo? A gente não pode só se preocupar em identificar e alertar quando ele pegar a garrafa, virou, apita lá, tá com a garrafa na cara. Não. Eu preciso garantir que ele não entre com a garrafa na cabine. Porque se ele entrar, ele vai pegar a garrafa. Isso, Exato. Então, eu preciso garantir que ele pegue uma garrafa própria ou preparada, ou que reduz o risco disso acontecer. E como é que é a garrafa? Tem N possibilidades. Pode ser uma bolsa com um canudinho aqui, pode ser uma garrafa com um canudinho de baixo para cima, que ele pega aqui, coloca o canudinho aqui e ele tá vendo a estrada, né? Então são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Perfeito. E aí é um processo de educação, de capacitação, de cultura, né? Então, falar com o motorista não é uma tarefa fácil, né? De fato não é. Mas também a gente não pode ser negligente e falar, tá bom, já que não é uma tarefa fácil, não vou falar. Deixa acontecer do jeito que tá. É verdade. Então... E controle etílico, vocês pensaram alguma coisa disso também? Não, ainda não. Ainda não. É que até também prorrogaram agora Isso que eu ia falar, também não teve alguma coisa dessa MP aí, 153? Que prorrogaram o exame toxicológico, essas coisas, não sei se influencia. Mas assim, ô Léo, e em questão de, assim, desde que vocês implantaram tudo isso, vocês têm, assim, dado estatístico de quanto diminuiu? Isso é positivo? Vocês têm um dado um pouco velado, né? Porque ninguém gosta de expor os dados dos seus próprios acidentes. Não, né? sim, mas de uma maneira assim... Sim, melhorou, deve ter caído muito. A gente tem alguns dados legais. A gente tem, como a nossa solução é orientada a dados, então a gente já fez alguns e-books legais aí pro mercado. Sei lá, 300 mil horas de avaliação. O que a gente conseguiu pegar? E aí, quando a gente faz a avaliação, a gente consegue chegar no nível de identificar qual que é a hora que o motorista mais pega no telefone, qual que é a idade de motorista que mais interage com o telefone, legal, qual que é o horário que eles mais interagem com o alimento.
Então são informações, são insights que servem demais, né, para você criar campanhas de educação, campanhas de conscientização até do motorista. Programar paradas, programar a viagem dele em cima disso. Exato, tem um dado lá que ele parece óbvio, mas quando você, né, vê a estatística, te diz, não, caralho, é isso mesmo. E é o dado do perfil de idade versus interação com o telefone. Os mais novos interagem mais com o telefone. Parece meio, mas é óbvio, mas talvez não seja. Né? Então, quando você vê o dado, você, é isso mesmo. Né? Então, eu preciso criar campanhas, né, de fato, para os motoristas mais novos, né, usar menos o telefone. Usar menos não usar o telefone. E aí, isso é uma coisa que não dá pra não deixar entrar, né? O telefone. Celular. Cara, não dá, porque muita da operação acontece por um tabletzinho. Né? E aí o motorista acaba conseguindo criar formas e circunstâncias. Né? Então, ele pega o telefone aqui, coloca no meio das pernas, e aí fica dirigindo, olhando aqui, pá. Aí ele coloca no meio do painel, então ele consegue encontrar formas assim, de ludibriar a fadiga, mas a gente ele não consegue. Entendi. A gente consegue ver a cabine como um todo. Dá pra deixar no... Aqui tira a privacidade, viva a voz, né? Hoje em dia você tem hands-free, você clica ali, tem lei geral de proteção de dados, tem uma série de coisas. Né? Poderia. Mas respondendo a sua pergunta, né? Nesses embarcadores que a gente já tá, né? Então a gente conseguiu já baixar aquele pontos por hora, né? Que é o principal critério, né? Do nosso principal KPI nos primeiros anos de implementação. Legal. De novo, né? Depois de um ano de atuação, os transportadores, em média, diminui cerca de 22% dos atos inseguros. A gente já conseguiu diminuir os atos inseguros no primeiro ano safra, no segundo ano safra. Mas, de novo, não é bala de prata, não é milagre, né? Então, de fato, é processo, é acompanhamento. E é o perfil de cliente que a gente precisa ter. É o cliente que, de fato, tem a cultura de segurança, né? Tem a cultura de se preocupar com o motorista, com a sua jornada e etc.